Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa jornada. Chegou o grande dia, chegou o momento que a gente aguardava. Eu estava ansioso para estar aqui com vocês e estarmos juntos nessa noite. O que vai ocorrer aqui? Uma troca de informação, a gente vai conversar, a gente vai tentar buscar e encontrar todos os elementos necessários para que a gente possa se desenvolver como líder. E por que eu falo isso? Porque na verdade todos aprendem. Quem quer se conhecer um pouco mais, quem quer atingir um novo nível, é necessário que busque em si mesmo muita resposta. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue crescer, a gente consegue melhorar, a gente consegue identificar pontos que são extremamente importantes para a construção, o nosso próprio desenvolvimento. Então nessa noite a gente vai trazer muito conteúdo, a gente vai trazer muitos fatores que possam fazer a diferença na vida de vocês. Um detalhe muito importante que eu quero que vocês tenham noção já desde o início é que um líder já existe dentro da figura de vocês. Um líder já está ali. Não é necessário muita coisa para lapidá-lo, para transformá-lo, a não ser ampliação de visão, é enxergar, é trazer para fora todo o potencial e todo o conhecimento que vocês já têm dentro de vocês. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Um líder mais preparado, um líder mais que conhece a si mesmo, um líder mais seguro de si, com certeza ele consegue alcançar melhores resultados. E o que são esses resultados? Muitas vezes é a possibilidade de conseguir melhor remuneração, um trabalho que dá uma maior valorização, um trabalho que está mais preocupado com a figura da pessoa, do líder, em desenvolvê-lo, em criar possibilidades dele se tornar cada dia que passa melhor. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que correr atrás, fazer com que os dias valham a pena, não apenas por um âmbito e uma questão profissional, mas pessoal, para que a gente possa crescer, se desenvolver, para que a gente possa conquistar tranquilidades, não estar tão preocupado, não estar tão estressado, que a gente consiga a cada dia que passa melhorar um pouquinho. E qual que é o caminho para isso? Bom, não existe uma fórmula mágica, não existe algo que aconteça do dia para a noite e vai fazer a situação se transformar. Vai fazer com que as coisas mudem de uma hora para outra e simplesmente possamos nos tornar alguém totalmente capacitado e preparado. É necessário que a gente busque constantemente o conhecimento, desenvolver capacidades, habilidades, e a partir daí tudo vai acontecendo naturalmente. Então vamos lá, como que a gente vai desenvolver tudo isso? Essa primeira aula a gente vai falar de dois fatores extremamente importantes. Eles são a base de tudo, eles são a base da transformação, eles são o caminho necessário para que vocês tirem esse líder que está guardado aí dentro de vocês e coloquem ele para fora, mas coloquem com vontade para que ele possa exercer de maneira exemplar, significativa, a liderança e transformar não apenas a vida dos liderados ou a sua vida, mas transformar resultados, fazer com que tudo ocorra e aconteça de uma forma singular, espetacular, e todos o reconheçam como um bom líder, como aquele que é capaz de fazer o que for necessário para atingir qualquer tipo de resultado. E quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que não se trata apenas de conquista no âmbito profissional, mas também no pessoal. Tudo vai se desenvolver, tudo vai crescer, vocês vão se tornar pessoas profissionais, líderes, maridos, esposas, companheiros, filhos melhores, porque vão ter uma perspectiva diferente sobre vocês mesmos, tá ok? Qual que é o primeiro ponto? Qual que é a partida, o inicial da coisa? É o autoconhecimento, é saber quem somos de verdade, é saber identificar na raiz quem somos nós, quais são as nossas características, o que faz, o que nos moldou, quais são as dificuldades que a gente passou durante todo esse período para transformar naquilo que a gente é hoje.
E não é apenas isso, porque sermos o que somos é muito fácil. A gente acorda, a gente trabalha, a gente se envolve no dia a dia, a gente está presente com a nossa família, a gente desenvolve, faz, corre atrás de nossas responsabilidades. E muitas vezes isso ocorre no automático. A gente não percebe tudo o que passa na nossa frente o dia a dia, porque aquilo já é uma rotina, aquilo ali faz parte do dia a dia, aquilo ali está presente. E a gente muitas vezes acaba passando despercebido muitos detalhes, muitas coisas, e fazem com que a gente não dê a significância necessária para tudo que está acontecendo, tá? Então assim, vamos buscar agora identificar alguns pontos bases, chaves, essenciais para fazer uma auto-identificação, tá? Então eu convido vocês assim, ó, peguem um papel, peguem uma caneta, um lápis e vamos lá, vamos anotar, vamos colocar no papel quais são as características que temos dentro de nós mesmos para que possamos fazer essa auto-identificação. E por que pegar o papel e caneta? Porque quando você faz isso, quando você está escrevendo, você pratica uma ação, e essa ação ela faz com que você esteja interagindo com aquilo que você está fazendo. Se você apenas pensar sobre o que você é, das suas características pessoais, profissionais, se você apenas trazendo a lembrança certas coisas, não vai ser da mesma forma, você não vai ter o mesmo resultado como se você estivesse escrevendo, colocando em ação, praticando, identificando, botando no papel quem você é. E o mais importante é você ler, fazer uma leitura depois minuciosa e criteriosa do que você escreveu sobre si mesmo naquele pedaço de papel. Isso já é um exercício muito poderoso, já é um exercício que vai lhes dar um resultado e um significado diferenciado dentro da perspectiva de visão de vocês mesmos. Tá ok? Então vamos lá, vamos tentar agora, peguem o papel e a caneta e escrevam, coloquem no papel e vamos identificar quem somos nós. E vamos começar por aonde? Então é muito importante, porque aqui, no decorrer dessas aulas, no decorrer dessa jornada, a gente vai tentar fazer com que a gente traga um conhecimento teórico, mas também coloque em prática, que a gente traga exercícios que façam com que vocês estejam juntos, estejamos fazendo algo para conquistar um resultado, tá bom? Então vamos lá, ponto 1, características pessoais. Eu quero que vocês coloquem no papel quem são vocês, quais são as características pessoais e o que se enquadra dentro disso. Princípios e valores. São os princípios de vocês, o que vocês acreditam, o que vocês são, quais são os valores que estão dentro de vocês, quais são aquelas coisas que são inegociáveis, seriedade, lealdade, como vocês trabalham durante o dia, como vocês tratam as pessoas, quem são vocês dentro da essência pessoal, como vocês se identificam como pessoa, tá? Coloca isso no papel. Agora, faça isso com uma visão. Tenta sair de dentro de si mesmo. Tem um ditado que diz que para vermos a ilha, precisamos sair da ilha. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Saiam da ilha. Se enxerguem de fora, como se vocês estivessem enxergando vocês mesmos de fora. E tentem fazer essa identificação. Tentem fazer essa análise sobre vocês mesmos. Vai ser muito importante vocês fazerem essa construção para que assim consigam identificar de fato quem vocês realmente são, tá ok? Então vamos lá, coloca no papel isso e depois análise, verificação, identificação, tá ok? Segundo passo, segundo ponto, características profissionais. Quem são vocês no ambiente de trabalho? Quem são vocês dentro do ambiente que vocês exercem a sua profissão, a sua jornada do dia a dia? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Quem são vocês nesse ambiente? Quem são vocês? Como vocês tratam os colegas de vocês? Como vocês tratam os liderados? Como vocês acompanham os resultados? Como vocês se preocupam com o dia a dia? Como vocês estão preocupados em atingir os resultados que a empresa precisa? Como vocês estão preocupados em atender às vontades e necessidades
das chefias. Então tudo isso é muito importante, tá? Porque a partir do momento que vocês identificar quem vocês são como profissionais, vocês vão encontrar os pontos dos quais será necessário melhorar, crescer, transformar. E quando tiver escrito, você vai conseguir identificar isso de uma maneira específica e vai notar muita diferença e como vocês podem transformar, como vocês podem fazer isso virar uma característica positiva de transformação, tá bom? Ponto 3, como eu me vejo como pessoa, tá? Por quê? Porque está muito ligado dentro do primeiro item, as características pessoais, mas aqui eu quero saber como eu me enxergo como pessoa, como eu me relaciono dentro da minha conduta social, com os meus amigos, com a minha família, com meus familiares de uma maneira geral, pais, tios, enfim, todo o seu contexto social, como você se vê como uma pessoa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode ignorar como a pessoa te define. Você sabe que ela talvez está magoada com você por alguma coisa, que ela te define de determinada forma, talvez um pouco negativa. Talvez você identifique, você sabe que uma pessoa tem essa visão de você. Mas aí, já se perguntou o porquê? Será que ela não tem razão em determinados pontos? Será que não é necessário fazer uma análise, uma verificação, se talvez agir de uma maneira um pouquinho diferente, não vá acontecer determinada situação com outras pessoas dessa mesma maneira? Será que às vezes a gente não chateia, não magoa, não invade o espaço de alguma pessoa e isso não seja um ponto a ser melhorado, a ser transformado? Então, como eu me enxergo como pessoa, sim, é fator determinante e importante para que eu possa crescer, melhorar. E quando eu cresço na parte pessoal, certamente eu desenvolvo isso na parte profissional também. A gente não divide, a gente não consegue agir de maneiras diferentes. Somos o que somos dentro do ambiente pessoal e profissional. As características, os valores, as ideias, tudo que eu sou num ambiente, eu desenvolvo no outro. E é isso que é muito importante, porque quando eu desenvolvo o profissional, o pessoal acompanha esse desenvolvimento. Quando eu desenvolvo o pessoal, o profissional cresce também. Então é isso que a gente tem que ter como visão principal, como uma visão que faz parte de nós, que faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente cresce dentro de um aspecto, o outro se desenvolve também. Então fiquem ligados nisso, comecem a prestar atenção. Tudo que a gente quer melhorar, crescer, transformar, a gente cresce de uma maneira geral, a gente desenvolve o todo. Tá bom, pessoal? Então aprendam a verificar e perceber como vocês têm se transformado, como vocês têm melhorado. Se durante o dia a dia de vocês têm conseguido conquistar 1% a mais, têm conseguido fazer um pouquinho, transformar qualquer situação que seja dentro de vocês que possa estar melhorando, crescendo, agregando novos valores, novas ideias, novos conhecimentos e com isso melhorando tudo o que envolve a pessoa de vocês, tá? Quarto ponto, como eu me vejo como profissional. E aí um fator muito importante, porque eu vou trazer um exemplo para vocês. Todos nós já possuímos chefes, a gente chegou aonde a gente está, dentro de um cargo de liderança, porque a gente já trilhou um caminho longo. A gente começou lá embaixo, dentro de qualquer função, isso é muito individual, muito pessoal, e fomos crescendo, fomos construindo, fomos conseguindo desenvolver características que nos possibilitaram chegar aonde chegamos. Tivemos chefias bons, ruins, que cobravam de uma maneira mais incisiva, uns que eram mais tranquilos, mas enfim, dentre todos eles, sempre observamos pontos positivos e negativos. Agora um fator muito importante, pontos negativos a gente costuma criticar muito, a gente costuma apontar o dedo e muitas vezes não aceitar, mas agora esses pontos negativos muitas vezes grudam em nós e a gente acaba fazendo as mesmas coisas que não gostava, a gente acaba tendo as mesmas atitudes negativas e não percebe que está fazendo. Isso a gente vai identificar como?
uma autoanálise, é sabendo como eu sou como profissional. Pega um chefe que você já teve antigamente, que você tinha pontos negativos, e faça uma análise. Perceba se algumas características não estão inseridas dentro de você. Eu tenho certeza que vai estar. Porém, é culpa de vocês estar agindo dessa forma? Não. Isso faz parte do dia a dia. Muitas vezes a gente age sem que tivesse a intenção real, porque isso está dentro de nós. A gente colocou, gravou dentro do nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele predomina durante boa parte do dia. A gente age no automático, a gente faz o que é de costume, o que é de hábito. E a gente tem pontos negativos, a gente absorveu, a gente tem características que muitas vezes a gente não aceitava em outras pessoas. E a gente precisa transformar isso, a gente precisa correr atrás, identificar e fazer essa transformação, porque afinal de contas, o que a gente não aceitava é porque vai contra nossos valores, vai contra nossas ideias. E por que estaríamos fazendo isso? Por que estaríamos agindo dessa maneira? E isso a gente pode mudar, desde que a gente passe as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas ideias, o nosso dia a dia, do subconsciente para o consciente, que a gente esteja ali, naquele momento, atuando da forma que deve atuar, dentro da consciência, dentro da percepção, dentro da vontade. E isso cada um pode fazer. Mas primeiro precisa identificar aonde está errando, aonde está devendo, o que está fazendo, o que está fora dos próprios princípios. Então veja que é uma construção, que a gente traz princípios e valores, o que eu acredito, o que eu acho que é correto. E agora a gente identifica, eu estou agindo dentro dos valores que eu acredito? Então essa transformação a gente precisa fazer, a gente precisa interpretar quem somos nós mesmos e se estamos agindo dentro daquilo que a gente acredita ser o real, o necessário, o correto. Porque se a gente conseguir fazer isso, porque valores e princípios muitas vezes têm uma base no que é certo, no que é moral, no que é justo com as pessoas. E se a gente conseguir colocar isso na prática, a gente vai fazer com que a gente atue de uma forma diferenciada diante da nossa equipe, diante dos liderados, e construa equipes mais fortes, engajadas, que conseguem conquistar resultados. E isso vai fazer com que a gente alcance o reconhecimento, vai fazer com que a gente cresça e se transforme em líderes mais preparados, mais fortes, mais presentes, e a gente conquiste tudo aquilo que a gente quer, tá? Precisa fazer essa análise. Então a gente vem aí conversando, mas na verdade eu não falei quem eu sou, eu não falei quem é Christian, quem está conversando com vocês agora. Então, eu possuo mais de 15 anos de experiência nessa área de gestão, nessa área de coordenação, nessa área de liderança de equipes. Por muito tempo passei dificuldades, eu aprendi no dia a dia, eu aprendi na dor, eu aprendi quando eu não alcançava o que eu queria, quando a equipe não respondia da forma que eu esperava. Quando eu passei por muitos momentos de estresse, de revolta às vezes, de não conseguir alcançar o que eu tinha em mente, o que eu tinha ideia, o que eu tinha definido, o que eram as metas. A equipe não respondia. E aí o que faz para mudar isso? Por que as coisas não andam? Por que não acontecem? Por que eu ando no nível de estresse que eu andava? É simples, falta de conhecimento. É falta de saber o que fazer, como agir em determinados pontos. É corrigir pequenos detalhes, mas que vão fazer grande diferença. E como que a gente faz isso? Busca de transformação. A gente tem que se transformar em líderes de fato. É buscar o autoconhecimento, é buscar força, é buscar ação, atitude, transformação. E esse conhecimento possibilita que a gente enxergue coisas simples, básicas, que a gente não enxergava. Então quando eu comecei a entender como as pessoas funcionam, como as pessoas esperam, elas querem a atitude do líder, tudo começou a mudar, tudo começou a se transformar. E aí os resultados, devagar, não é do dia para a noite, de uma forma lenta, sim, começaram a se transformar, até chegar a um ponto em que se consegue uma estabilidade. A equipe responde, a equipe confia, a equipe corre atrás, a equipe está mais unida, a equipe
acredita na visão do líder. E é isso que a gente tem que buscar e entender, tá ok? Então, o trabalho de desenvolvimento da liderança, ele ocorre todos os dias, todo momento, todo instante, ele não para, ele tem que estar ocorrendo dia após dia. É uma construção muitas vezes dolorida, exige, cobra tempo, cobra envolvimento, a gente tem que se dedicar, mas com certeza vale a pena e muito depois, porque quando a coisa se estabiliza, a gente entra numa fase diferenciada. Extrapolamos, subimos para o próximo nível. A gente se identifica como líderes diferentes. Por quê? Porque o resultado demonstra isso. Porque a gente consegue, através daquilo que é o nosso propósito, mostrar a nossa capacidade. E isso é algo que realmente não tem preço. O reconhecimento mais importante dele que vem é dos nossos liderados, é da equipe. Quando eles olham para o líder e dizem, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele dá para seguir, porque se formos atrás dele, a gente vai crescer junto, a gente vai alcançar nossas metas, nossos resultados, a gente vai fazer acontecer. E esse é o maior reconhecimento que a gente tem, quando a gente é reconhecido pelos nossos liderados. E o reflexo disso é o reconhecimento que vem de cima. É portas que se abrem, é situações que vão surgir e vão fazer com que a gente trilhe um caminho diferenciado. Então, o que eu deixo com relação a essa experiência, dessa caminhada, dessa minha jornada, é que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer. E é a minha intenção nesses 4 dias que a gente vai ter pela frente. Essa jornada, ela tem a intenção de abrir os olhos de vocês. Primeiro, para enxergar quem vocês são. Segundo, para tirar esse potencial, essa capacidade, esse líder que está dentro de vocês, tirar ele de dentro e colocar para fora. E começar a atuar, a agir, a transformar não apenas a sua vida, mas a vida dos liderados, a vida dos seus clientes, a vida da sua empresa. É defendê-la, é conquistar, é ser diferente diante de um monte de gente que está apenas tentando ser um líder. Não é tentar, é ser. E isso a gente vai conseguir conquistar no fim dessa jornada. Tá ok? Então vamos junto, segue, vem, faz o que a gente está propondo aqui, que eu tenho certeza que no final do 4º dia você vai perceber em si mesmo uma transformação, uma diferença. E já vai ser possível notar sim resultado. Se você fizer uma autoanálise do que você é hoje e fizer no 4º dia, eu tenho certeza que suas percepções sobre você mesmo vão ter mudado. Porque quando a gente identifica, quando a gente enxerga onde está errando, onde está devendo, o que está deixando de fazer, aonde está deixando de colocar energia, vontade e que é importante, a gente começa a agir de forma diferente. E esse agir diferenciado faz com que a gente alcance resultados e patamares diferenciados. Tá ok? Vamos junto e vamos dar prosseguimento na nossa aula, porque a gente tem muito conteúdo pela frente. Tá? Partindo para o ponto 5. Como me vejo como líder? É óbvio que todo momento a gente está liderando, todo momento a gente está à frente de alguma coisa na vida, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que estar à frente, muitas vezes de nossos amigos, muitas vezes da nossa família, muitas vezes a gente tem que estar à frente de atitudes que possam auxiliar e orientar, até mesmo em algumas situações aos nossos pais. O mundo mudou, ele ocorre de uma forma diferente, ele cobra atitudes diferentes e muitas vezes até mesmo nossos pais não conseguem acompanhar a velocidade dessa mudança e a gente precisa estender a mão, a gente precisa estar lá para dizer, vamos fazer assim, se for dessa forma a gente vai ter um melhor resultado, não vai ser tão ruim, não vai ser tão difícil. Então a todo momento somos líderes e eu quero que vocês façam uma análise de como vocês estão liderando a si mesmo, a sua família, ao grupo de amigos, as responsabilidades do dia a dia, o que vocês têm feito, coloca no papel, como vocês se enxergam como líderes, como você se vê como líder, como você se identifica, bota lá, escreve no papel e identifica onde você está deixando de atuar, onde você está deixando de fazer, quais são os pontos fracos que precisam ser desenvolvidos e tudo isso
vai dar um norte, vai dar um caminho, vai proporcionar a mudança, tá? Próximo item, como você acredita que as pessoas te definem? E quem são essas pessoas? Todo mundo. É sua esposa, seu marido, é os liderados, é seus filhos, é seus pais, é o contexto social que você vive. Como você acredita que essas pessoas tiram as conclusões sobre você? Você acha que está tudo certo, que não precisa mudar nada, que está tudo ok, que tudo que você faz, da forma que você atua, da forma que você age, está tudo certinho? Tem certeza disso? Então faça essa análise. Tente entender, saia fora de você. Vamos exercer a empatia, colocar no lugar da pessoa lá e tentar fazer essa percepção, tá ok? Coloca isso no papel, faça a identificação e talvez vocês vão se surpreender com o resultado que vocês mesmos vão chegar, tá? Como eu me autodefino? Como eu sou dentro de todo um contexto pessoal, profissional, como eu me lidero, como eu me autodefino? Será que eu mesmo me estaria disposto a seguir a mim mesmo? Será que dentro dessas características que eu pude observar, eu sou um bom líder, uma boa pessoa, um bom profissional, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa? Será que como eu me enxergo olhando de fora, eu me vejo de forma positiva? Então, identifiquem isso, tá? Coloquem, façam essa análise sobre vocês. Como você se autodefine de uma forma geral, de uma forma que você consiga se enxergar. Agora, um detalhe muito importante aqui, mas extremamente importante. Quando a gente vai fazer uma autoanálise, muitas vezes, de nós mesmos, quando a gente vai se auto-identificar, quando a gente vai trazer características e pontos importantes sobre nós mesmos, muitas vezes a gente constrói uma visão ideal. A gente constrói valores baseados em visões sociais. A gente é justo, a gente não é preconceituoso, a gente é amigo, a gente é bom nisso, é bom naquilo. Então a gente constrói visões ideais. E essas visões ideais, elas muitas vezes embaralham nossa visão. Por quê? Porque a gente deixa de se enxergar no plano real. Apenas nos vemos no ideal. E o real a gente não vê. Quando que ocorre o real? É quando a situação do dia a dia exige. É quando a gente está ali. Já falamos sobre o poder do subconsciente, que a gente muitas vezes atua dentro de um automático. E esse automático é o que define o que somos. Nós não somos o que a gente acha que é. A gente é aquilo que a gente faz, a maneira com que a gente atua. Se formos pensar como que eu ajo com minha esposa, por exemplo, como que eu acho que eu construo uma relação, que eu convivo, eu vou ter uma visão. Agora, quando a situação está feia dentro de casa, com uma dificuldade, com alguma coisa, como que eu ajo? Quando eu estou com algum problema particular, como que eu trato essa pessoa? Será que está dentro dessa visão ideal? Será que a forma é real com que eu estou agindo, com que eu estou exercendo o que eu realmente sou? Não vai entrar em conflito entre o ideal e o real? Então, para fazer essa autodefinição, eu preciso e quero que vocês coloquem no papel, que vocês imaginem a situação ocorrendo. Ou simplesmente pegue situações que já ocorreram. Pegue e pense em pontos específicos. Como você tratou seu liderado, como você agiu com seu marido, com sua esposa no momento de conflito, ou no momento talvez nem houvesse conflito, mas você estava estressado, você estava cansado, você estava indisposto, e a pessoa veio conversar com você e talvez tenha sido ríspido. Na situação ideal, talvez você tenha respondido de outra forma, mas na situação real você foi outra pessoa. Então essa autodefinição não é quem você acha que você é. Quem você é de verdade. É quem você tira um raio-x da tua pessoa e enxerga de fato quem você é. Quem é a essência. Como você age nos momentos específicos. Não é o que você pensa que é o que você é. E é isso que eu quero que você faça agora. É essa identificação da sua pessoa, de quem é você. E isso vai ser muito importante, tá? Vai fazer toda a diferença.
O que eu posso fazer para melhorar? Então, de todos esses itens que a gente falou agora, vamos colocar no papel, um a um, o que eu posso fazer para melhorar. E isso tem que ser um compromisso. Isso não é apenas para colocar no papel e fazer de conta que está ali. É um compromisso que vocês assumem com vocês mesmos. Ou simplesmente não coloca nada. E aí, transformação vai ocorrer quando? Nunca. Quando eu identificar quais são os meus pontos fracos, aonde eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer, e eu não tomo atitude para mudar, para ser diferente, para transformar, para crescer, eu estou sendo negligente comigo mesmo. Então, de nada adiantou fazer das observações, colocar no papel o que eu acho que essas definições que eu estou fazendo de mim mesmo. E assim, isso aqui é só um embasamento. Talvez vocês tenham novas ideias, novas visões, talvez vocês enxerguem pontos específicos que não está aqui. Coloca no papel também. E assumam o compromisso de mudança com vocês mesmos. É o mais importante. Ninguém vai poder transformar, ninguém vai poder fazer algo diferente por vocês, senão vocês mesmos. Então esse passo a passo aqui, esse caminho para seguir, é para fazer, é para identificar, é para se autoconhecer, é para chegar num ponto em que vocês saibam quem são. E a partir daí, buscar de maneira incessante, crescer, melhorar, transformar. E isso é a responsabilidade, é cada um de vocês. Eu tenho que ter comigo e vocês têm que ter com vocês. Porque senão nunca vai dar certo vocês entrar em qualquer tipo de jornada, em qualquer tipo de autoconhecimento, em qualquer tipo de aprendizado e não tirar do papel. Isso não vai fazer uma diferença nenhuma na vida de vocês, nem na minha, nem na de ninguém. A responsabilidade é de cada um. E se vocês tiverem interesse e vontade de mudar, vai acontecer, tá ok? Descobrir as prioridades para a mudança, tá? Por que eu coloquei isso aí? Aí são duas, a gente vai dividir isso no mindset, a mudança de concepção, a mudança de mentalidade, se eu estou pensando na maneira correta, se eu estou durante o dia a dia construindo pensamentos positivos, se eu tenho que mudar isso, ou se eu tenho que mudar a conduta. Qual é o primeiro ponto que eu preciso analisar? A primeira coisa que eu preciso fazer. Então isso é uma construção pessoal, visão pessoal. Dividam em duas partes, entre mentalidade e entre conduta. Como vocês estão agindo, como vocês estão pensando. Está tendo congruência entre os dois? O que eu penso é o que eu faço? Então aí que é o importante. Quando eu tiver essa identificação, criem prioridades de mudança. Por quê? Não dá para mudar tudo de uma vez só. A gente tem muitos costumes, a gente tem isso cravado em nós, as nossas características estão ali, elas não estão de hoje. E a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez só. Definam prioridades. O que é que eu estou fazendo de pior? Quais são as atitudes que estão me travando, que estão impossibilitando que eu dê o próximo passo? Quais são as atitudes que estão fazendo com que eu não cresça, com que eu não desenvolva, que eu esteja parado no mesmo ponto? Então fazer essa identificação vai ser importante para vocês mesmos. Tá? Identifique quais são as prioridades de mudança. O que eu tenho que atacar primeiro? Ah, beleza, identifiquei isso. A próxima. Como que eu posso dar uma atenção diferenciada? Como eu posso voltar a minha energia para que eu consiga transformar? E essa transformação vai fazer muito sentido quando for colocado em prática. Tá? Assumir o compromisso consigo mesmo da mudança. Tá bom? Coloca no papel, anota, defina a prioridade, vai fazendo e o resultado vai vir. Eu garanto, não tem como ser diferente. O resultado vem. Por último, é hora da ação. Tá? Assuma o compromisso de mudar. Faça o que tem que ser feito. Para de procrastinar, para de passar a mão na cabeça de si mesmo, para de ficar achando que as coisas vão acontecer sozinhas, que vai haver uma mudança mágica, que vai haver um milagre. Isso não existe. Tá? Se alguém chega para vocês com mudanças mágicas, com promessas que vão transformar a vida de vocês do dia para a noite, é mentira, isso não acontece, isso fica no plano de historinhas, isso é lá no mundo encantado, no mundo de fadas, ou seja, isso não faz parte da nossa realidade. A mudança ela cobra preço, ela cobra interesse, ela cobra energia, ela cobra tempo, ela cobra dedicação. É dolorido sim, mas vale a pena. Não tem como a gente conseguir transformar a vida
particular, pessoal, da família, do liderado, da empresa, seja o que for, se não houver dedicação, se não houver trabalho, se não houver compromisso, não houver interesse, tá ok? Então fujam de fórmulas mágicas, fujam de papos furados. Eu não tô aqui hoje para dizer para vocês que vocês vão ter uma transformação na vida de vocês e que ela vai ser fácil. Não vai. Isso vai cobrar um preço. Mas é esse preço que vai ser pago para que vocês transformem a vida de vocês em algo que seja diferenciado, em que vocês vão ser, sim, reconhecidos como líderes, que vocês vão ser reconhecidos com remuneração diferenciada, que vocês vão poder oferecer para a família de vocês uma vida melhor, uma vida de significado, e vai fazer muita diferença amanhã, não hoje, amanhã, porque isso é uma construção, tá ok? A gente passa agora para o segundo passo, para o segundo item dessa noite, em que a gente vai falar sobre a autoliderança. A autoliderança, ela não pode ocorrer se a gente não fazer a identificação, se a gente não fizer essa autoanálise, se a gente não conhecer a si mesmo. Porque a gente só vai ter o poder de autoliderar a nós mesmos se sabermos quem somos de fato. E esse ponto eu tenho certeza que vocês vão fazer, que vocês vão identificar, que vocês vão colocar no papel, vão ler e vão saber como agir. E aí vem a autoliderança. A autoliderança é que vai transformar. Primeiro vocês vão conhecer, e agora a gente vai começar a transformar. Tá ok? E isso é particular, pessoal, interesse próprio. Cada um vai fazer por si mesmo, para conseguir atingir todos os resultados que deseja. Tá ok? Vamos tirar a visão de que sonhos que temos vão ocorrer com sonhos, simplesmente pensando que vão acontecer. Não vai. Vai ter que agir, vai ter que fazer, vai ter que buscar, vai ter que se envolver, e aí sim, o sonho vai se tornar realidade. Tá ok? Então vamos lá. Você seguiria a si mesmo? Auto-identificação, autoanálise. A partir do momento agora, você já sabe quem você é. Você já se conhece, você já se viu, você se enxergou de fato quem é. Você seguiria a si mesmo? Sabendo de todas essas características, dos pontos positivos, negativos, quem você é de verdade, quem você é na essência, você seguiria a si mesmo? Então é uma pergunta que você tem que responder a si mesmo. E se você tiver a certeza de que sim, você está no caminho certo. E é só lapidar, é só transformar o que você já tem de bom em algo melhor. Se você diz que não, o seu trabalho vai ser um pouco mais árduo, mas vai cobrar um preço, vai ser mais difícil, mas logo o resultado vai ser diferenciado na sua vida. Você vai conseguir conquistar aquilo que tanto deseja, que tanto quer. E vai ser espetacular. Isso é fato, tá ok? Faça as coisas por você mesmo. Acredita no teu potencial, acredita no que está aí dentro. Tira para fora, coloca, faz acontecer, faz o teu dia a dia valer a pena, tá? Ação real e efetiva, tá? Parar de dar desculpas, criar justificativas para tudo. E aí a gente entra no vitimismo e na procrastinação. Procrastinação, a gente fica enrolando, a gente fica achando motivos durante o dia a dia para não fazer, a gente fica achando desculpinhas, a gente fica achando situações, a gente se envolve em algo que é superficial, que não vai trazer tanto resultado, para justificar não atuar em determinado problema mais sério, que vai exigir mais energia, que vai exigir um cuidado diferenciado, que vai exigir que a gente esteja presente. E a gente fica criando desculpinhas, enrolos, fica fazendo de conta que não está acontecendo, procrastina, empurra com a barriga e a gente não resolve. Acima de tudo, quando a gente faz isso, a gente cria em nós mesmos a autocobrança, porque a gente fica com a consciência pesada, porque sabe que deveria ter feito e não fez. E a gente ainda fica se martirizando por falta de atitude, por falta de ação, por falta de interesse, por falta de cuidado consigo mesmo. Então é ação real e efetiva, é agir, é identificar, é saber o que está dentro da sua responsabilidade e começar a fazer. Não mais empurrar com a barriga. Isso é autoliderar. Isso é identificar que você só segue a si mesmo se você for capaz, se você for alguém que cumpre com os compromissos, com alguém que é responsável. Senão você seguiria a si mesmo? Eu tenho certeza que não.
Quando você identifica alguém que muito mais fala do que faz, você já nem vai atrás, você não dá mais interesse, você não fica mais ligado naquela pessoa porque sabe que ela só fala e não faz. Será que você não está sendo assim consigo mesmo? Você assume um compromisso consigo, você assume que vai fazer uma mudança e daqui a pouco, 2, 3 dias depois, você já está abandonando o seu projeto? Está deixando de atuar, está deixando de fazer? Então isso é moralidade, isso é compromisso consigo mesmo. A autoliderança vai fazer com que vocês atuem de forma diferenciada, com que vocês façam acontecer as coisas do jeito que tem que ser e não do jeito que você acha que deveria ser. Aí vem a diferença de novo entre o mundo ideal e o mundo real. Tá? O mundo real cobra, ele exige, mas é essa exigência que faz com que tenhamos as condições de crescer e melhorar e transformar e se tornar mais capaz, mais envolvido, mais forte, líderes de fato, tá ok? Vitimismo, vamos falar um pouco sobre o vitimismo. O vitimismo é quando a gente coloca a culpa em todo mundo. Tudo o que acontece à nossa volta é responsável pelos nossos resultados. Ou é o governo, ou é o chefe, ou é a equipe que não responde, ou é o tempo, a chuva que fez com que eu chegasse atrasado, ou é fulano que deveria ter feito isso e não fez. A gente encontra responsáveis para tudo que dá errado na nossa vida, quando a única responsabilidade é nossa mesma. E é isso que a gente tem que entender, que tem que interpretar, que tudo que a gente é hoje, que a gente tem hoje, é resultado do nosso interesse, da nossa vontade, do nosso engajamento, da nossa forma de agir conosco mesmo. Então o vitimismo a gente tem que abolir, tem que tirar fora. Não existe nenhum outro responsável na vida dos nossos resultados, do que somos, senão nós mesmos. Fazer essa identificação, tirar o vitimismo vai fazer com que sejamos responsáveis e tenhamos atitudes reais com nós mesmos. E os resultados vão vir. Quando você entender que não é governo, não é o chefe, não é a equipe, não é fulano, não é ciclano, é você mesmo, a sua autorresponsabilidade, o seu interesse, a sua forma de agir consigo mesmo vai ser diferente. Tá ok? E é isso que eu quero que entenda. Não dá para achar que as coisas vão acontecer por si só. Não dá para acreditar em milagres, não dá para acreditar em acontecimentos que vão vir e acontecer e tudo vai se transformar. Vai transformar a partir do momento que você quiser que transforme. A partir do momento que você começar a agir de forma responsável, de forma forte, parar de passar a mão na cabeça de si mesmo e atuar. Aí o resultado na sua vida vai começar a vir. Aí vai ser diferente, tá? Então vamos ser reais e colocar atitude dentro daquilo que a gente já identificou que precisa mudar. Dentro daquilo que a gente já identificou que precisa fazer. E essa transformação vai ocorrer. E você vai agradecer a si mesmo daqui a um pouco tempo pelo que você está construindo de maneira diferente, tá? Necessidade do autoconhecimento. Então esse autoconhecimento a gente já falou agora há pouquinho. Quando você entende o autoconhecimento, quando você se identifica, quando você sabe quem é, você sabe o que tem que mudar. E se não tem nada para mudar, ótimo. Talvez... eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil, porque na verdade todos precisamos estar em constante crescimento, em constante aprimoração, tá? Então talvez seja necessário fazer uma identificação um pouco mais minuciosa e transformar pequenos detalhes para que esses pequenos detalhes gerem grandes diferenças, tá? Então, importante, a gente não pode ter a prepotência e achar que somos bons, preparados o suficientes, grandes, e que a gente sim é dono de uma verdade absoluta. Esse pensamento ele é muito limitante e faz com que a gente não rompa barreiras, que a gente não alcance o próximo nível, com que a gente não se desenvolva. Tá? Então, busque o autoconhecimento, identifique as prioridades de mudanças, comecem a agir, comecem a buscar o resultado, que vai dar tudo muito certo para todos. Todos que vivem dentro do seu ambiente, do seu convívio social, tá? Se envolvam e transformem, beleza? Agora a gente vai partir para um direcionamento. A gente vai trazer alguns pontos que se julgam importantes para que vocês tenham uma baliza do que fazer para conseguir, de fato, colocar essa autoliderança
na vida de vocês, tá? Primeiro ponto, crie seu avatar de autoliderança. O que é isso? Então vamos lá. Antigamente tinha os desenhos que vinha em que em determinado momento o personagem passava por uma situação em que exigia um tipo de atitude. E daí do nada apareciam dois bonequinhos, um bonequinho bom de um lado, um bonequinho ruim do outro. E eles davam conselhos, tá? Então eu quero que vocês criem um mini personagem de si mesmo. Esse mini personagem ele vai aparecer nos momentos em que você tiver que atuar, em que você vai ter que agir. E esse personagem ele vai vir no ombro de vocês. Quando você estiver pensando em procrastinar, desistir, não cumprir com o compromisso que assumiram com vocês mesmos, esse personagem vem. E ele vem para dar o conselho no ouvido de vocês. Agora eu vou pedir que esse personagem ele não seja tão bonzinho assim. Que esse personagem ele venha para chamar atenção. Que esse personagem, esse avatar, ele venha para te colocar no trilho. É algo que parece tão simples, parece infantil, mas faz a diferença. Quando você constrói o avatar da autoliderança, que ele aparece em momentos específicos para cobrar a atitude correta de vocês, você entra no trilho. Porque a cobrança ela também faz parte do resultado. E se você não cobra a si mesmo, se você não coloca energia e cobrança sobre si, você empurra com a barriga. Você acha, você cria desculpa, você cria razões para não fazer, você acha meios de contornar aquele compromisso que você assumiu. E é isso que a gente vai tentar impedir com esse avatar, com essa mini figura de si mesmo, que está ali para fazer uma autocobrança, que está ali para exigir que seja cumprido com o que foi acordado consigo mesmo, com o que foi definido para ser feito. Tá? Crie, imagine, crie um bonequinho, faça isso. Vai ver a diferença que vai fazer na vida de vocês, tá ok? Bota isso como um personagem principal que vai estar acompanhando vocês dia após dias. Autocobrança. Autocobrança para gerar autoliderança, tá? Façam isso que vocês vão ver o resultado que vai dar. Tenho certeza absoluta. Crie metas com sistema de dor e recompensa. O que é isso? Então é importante saber algum detalhe sobre as metas. Meta sempre tem que existir na vida da gente. A gente tem que saber o que a gente quer, aonde quer chegar. Ficar no mesmo lugar, isso não faz sentido. Então a gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida. E aí a gente cria 3 metas. Meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E essas metas, elas precisam de métricas, elas precisam ser medidas, elas precisam dos resultados. Até tal dia eu vou conseguir, um exemplo, vou conseguir perder 5 quilos até tal dia. Eu vou conseguir ler um livro até final de semana. Eu vou terminar aquele relatório até amanhã no final do dia. Isso são metas com prazo, e o prazo ele tem que ser cumprido, porque foi um compromisso que você assumiu consigo mesmo. Então metas, elas são importantes porque elas cobram atitude, elas cobram um resultado num tempo determinado, específico, e vocês têm que cumprir, têm que aprender a cumprir. E como que a gente vai internalizar isso de forma positiva? Com que a gente transforme isso em resultado. Dor e recompensa. Se eu estabeleci uma meta para ser atingida até o final de semana e eu não fiz, vai ter que existir uma dor. Vai ter que existir uma autocobrança. Ou eu vou me privar de comer um churrasco no final de semana, ou vou me privar de comer uma pizza. Ou seja, eu corto algum benefício que eu tenho para entender, para eu colocar no meu subconsciente que toda vez que eu deixar de cumprir alguma coisa que eu estabeleci para mim mesmo como meta, eu tenho um castigo. E esse castigo não é algo que vai trazer muito sacrifício para a vida de vocês, óbvio que não, mas é algo que se vocês não fizerem, vocês vão sentir falta. É um benefício que vocês tinham. E se vocês não cumprirem com aquilo que foi estabelecido consigo mesmo, vocês não vão dar esse direito a si mesmo. Essa é a dor. Agora sim, a recompensa. Se eu atingir meu resultado, se eu fui capaz, se eu corri, se eu me dediquei, se eu me envolvi e eu alcancei o meu resultado, eu defini uma recompensa para mim. Eu vou me proporcionar alguma coisa que faz sentido, que vai me dar prazer, que eu vou descansar um pouco mais, que, enfim, isso é muito pessoal, isso é de cada um. Então, definam dor e recompensa para as metas de vocês. Metas, elas têm que ser metrificadas, ela tem que ser
visuais, vocês precisam entender, saber aonde tem que chegar e ter um prazo para que isso aconteça, tá? E agora coloquem metas, como eu já falei, curto, médio e longo prazo. Definam meta daqui a 5 anos, você vai estar querendo estar onde? Você quer ter o mesmo carro, quer morar no mesmo lugar, você quer estar... O que você quer da sua vida daqui a um longo prazo? As pessoas não têm o hábito, o costume de fazer isso, e isso está errado. Vocês não conseguem enxergar um amanhã, um futuro, vocês não conseguem enxergar um propósito. O que? Por que eu vou correr atrás? Por que eu acordo todo dia? Por que eu me estresso? Por que eu me envolvo? Por que eu canso tanto? Por que eu me dedico? Por que eu coloco horas de estudo? Para quê? Se eu não consigo enxergar um propósito, um amanhã, um objetivo lá na frente. Coloque um objetivo lá para vocês. Essa garra, essa vontade, essa dedicação não vai aumentar em muito o resultado de vocês, tá? Posicionamento diante da decisão. O que é isso? A partir do momento que eu decidi alguma coisa, aquilo é para ser feito. Não há desculpa, não há motivo para não fazer, não tem como não conquistar, não tem como não fazer. Se eu decidir que eu vou na academia segunda-feira de manhã eu vou na academia. Se eu definir que eu vou toda semana, eu já defini, eu já decidi. Não tem que chegar no dia lá, quarta-feira e pensar, bom, eu já fui segunda e terça, então hoje eu estou cansado, eu vou me dar um descanso. Definir o que vai todos os dias é todos os dias. É um posicionamento diante daquilo que você assumiu de compromisso com você. Entende? Não tem como ficar fugindo toda hora, buscando uma desculpa, vitimismo, sai se colocando no lugar, passando mão na cabeça, ai pobrezinho de mim, eu estou cansado hoje. Vai fazer aquilo que você se propôs a fazer. Ponto. E aí, olha o fator positivo que ocorre aqui. Quando você cumpre com essas definições, quando você cumpre com o combinado consigo mesmo, não vai ter autocobrança. Você não vai ficar com a consciência pesada, você não vai ficar se cobrando por ter deixado de fazer alguma coisa que estava previsto, que você tinha acordado, que você tinha definido. Então, pare de criar problemas para si mesmo. Quando você define alguma coisa, quando você decide fazer, faça, porque senão você cria problemas para si mesmo. Você consegue transformar a sua vida num problema. Você mesmo gera esses problemas. Então para com isso, tá? Quando definiu alguma coisa, quando tomou a atitude, a decisão de fazer, faça. Não fica mais pensando nisso. Só faça. Assuma o compromisso e a responsabilidade consigo mesmo, tá ok? Definir objetivos alcançáveis. Cuidado com decepções. Possibilite deslizes. Então o que seria isso? Tá? Definir objetivos alcançáveis é óbvio. Se a gente colocar uma metrificação muito longe, que não vai ser possível alcançar, a gente vai se frustrar. A gente vai se cobrar de um jeito que vai gerar estresse, que a gente não vai conseguir atingir o resultado e a gente vai se cobrar por isso. Não é justo, isso não é certo. Isso é se martirizar, isso é causar autossofrimento. Tá errado, não pode ser assim. A gente tem que buscar metas em que a gente tem assim, que nos autodesafiar, que a gente precisa correr atrás, nos esforçar, buscar, mas que sejam possíveis e que a gente tenha condições de atingir isso. E isso vai trazer prazer, isso vai trazer satisfação quando a gente conseguir cumprir com aquilo que a gente deseja, com o que a gente estabeleceu como meta, com o que a gente estabeleceu como prioridade, tá? Então vamos prestar bastante atenção com relação a isso, tá ok? Outro ponto aqui, ó, cuidado com as decepções, é exatamente isso. Quando a gente define metas muito longe, muito fora da nossa capacidade, a gente se decepciona. E decepção faz muitas vezes a gente abandonar tudo. A gente larga de mão, a gente deixa de fazer, a gente desiste, porque a gente se decepcionou. Gerou um ponto de estresse tão grande dentro da gente que abandonamos tudo. Tá errado também, tá? Então, possibilite deslizes. Agora o deslize é o quê? É quando você chegou numa determinada situação que você está cansado, está estressado, está chateado, está magoado. Os problemas do dia a dia, eles não deixam de ocorrer. Muitas vezes as pessoas nos decepcionam e a gente acaba ficando num estado emocional diferenciado e faz com que a gente cometa deslizes. O deslize faz parte, isso não é o problema. O problema é estar em cometer o deslize e achar que aquilo ali é a abertura de porta para fazer tudo
tudo de errado de novo. Não, cometeu o deslize, no dia seguinte retorna a fazer o que você estava proposto a fazer. E o resultado vem daí, não vem da loucura, não vem daquela emoção toda para a construção de resultado numa semana. Não é assim. O resultado ele vai se estabelecer com o tempo. E é isso que a gente tem que perceber, isso que a gente tem que saber. Se ocorreu o deslize, se eu prometi que ia fazer uma dieta, ia perder 2 quilos na semana, que eu me propus a fazer isso, e no meio da semana eu comi um pedaço de pizza a mais, ou enfim, isso não é significado de que tudo vai desmoronar. Que eu comi uma pizza na quarta, daí eu tenho que comer na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, eu tenho que me empanturrar, buscar... Tudo pode porque um dia eu fiz uma coisa errada. Não. Cometer um deslize faz parte, isso está no jogo. Agora, no dia seguinte, entra para a realidade de novo. Comece a exercer aquela vontade de chegar no resultado. Identifica, sim, possibilite errar. Você não é uma máquina, é um ser humano, e ser humano comete, ele tem a necessidade muitas vezes de algumas coisas para suprir o emocional. Supre, mas outro dia esteja lá presente, forte, com vontade, com dedicação para alcançar seu resultado. Tá? Então não se cobre demais, não se martirize, não crie problemas para você mesmo. Entre num ponto de equilíbrio, te conheça, faça uma definição de quem você é e torne as coisas reais e práticas e que você vai alcançar o resultado. Ponto. Tá? Não inventem coisas, não precisa se judiar, não precisa se cobrar de uma maneira que seja muito forte e que você não vai aguentar a pressão que coloca sobre si mesmo. Tá? Então esse é o ponto-chave aqui. Confronte a si mesmo. E aí a gente vem lá para o avatar lá de autocobrança. Ele vai confrontar, você vai se autoconfrontar, você vai chegar e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Quando você cometer deslizes, quando você cometer constantes, no caso, quando você começar a fazer coisas que não estavam dentro da ideia inicial, dentro do projeto inicial, dentro do que você definiu, quando você começar a fazer isso de forma repetida, o avatar de cobrança vai vir. O avatar da autoliderança vai aparecer e ele vai perguntar para você: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Se eu combinei determinada coisa, por que eu estou agindo de forma diferente? E isso é muito fácil, é identificar, é saber e botar para acontecer, para fazer. Então, criem esse avatar e façam essas perguntas para você, façam essa cobrança, essa autocobrança, identifique, pergunte a si mesmo: por que eu não estou cumprindo aquilo que eu defini fazer? Por que eu não estou sendo sério o suficiente? Por que eu não estou sendo responsável comigo mesmo? Pergunte isso a si mesmo para ver se você não entra na linha de novo rapidinho. Por que eu quero o que eu realmente quero? Essa pergunta é muito eficiente quando você sentir a vontade de deixar tudo de lado. O que eu quero atingir com isso? O que eu quero saber com isso? É se você realmente tem a necessidade de satisfazer esse seu desejo momentâneo. Porque vontade é uma coisa que se diz que dá e passa, e realmente. Então se você está com vontade de fazer algo que está fora, dentro do que você definiu, comece a pensar um pouquinho se você realmente precisa fazer aquilo, se realmente é de interesse, é de vontade. Venha para o plano intencional, o plano da atitude intencional, e perceba se aquilo ali realmente faz sentido fazer ou não fazer. Você deixar de cumprir com o que definiu. Faça essas perguntas, comece a indagar você mesmo. Comece a se autocobrar para ver se os seus resultados não vão começar a ser diferentes. Insira essa autocobrança na sua realidade, no seu dia a dia, no seu acontecimento. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão começar a dar resultados diferentes quando vocês começarem a exercer a cobrança necessária sobre vocês mesmos. Instituam esse avatar da cobrança. Façam esse teste. Tenha resiliência e persistência. 2 fatores muito importantes. A resiliência nada mais é do que a gente ter a capacidade de passar por um problema, de a gente ter uma instabilidade, a gente estar desestabilizado emocionalmente,
a gente enfrentar o problema, passar por raiva, passar por angústia, passar por momentos de estresse extremo, mas conseguir voltar para o nosso eixo, conseguir botar os pés no chão e conseguir manter a consciência do que aquilo que é o certo a se fazer. Então a resiliência, ela está voltada a isso, é ter a capacidade de enfrentar os problemas, enfrentar os desafios, as dificuldades e retornar para o ponto principal, que é a nossa estabilidade. E a partir daí a gente conseguir conduzir a nossa vida, conduzir a nossa jornada, conduzir as nossas atitudes dentro daquilo que a gente quer. E a persistência vai fazer com que a gente não pare e não desista nunca. Que a gente saia muitas vezes do caminho, que a gente tenha algum deslize, que a gente tenha alguma dificuldade na nossa frente, mas que a gente volte e siga. E que alcance o resultado sob qualquer custo, que a gente consiga chegar lá dentro do que a gente definiu. Tá? Então, resiliência e persistência, dois fatores essenciais dentro do resultado que a gente quer alcançar, em todos os fatores da nossa vida, tá? E disciplina diária, tá? A disciplina entra dentro da autocobrança, da autoliderança, tem que ser disciplinado, tem que ter consciência disso, tem que estar focado, tem que estar engajado, tem que estar presente, atuante e tem que estar em cima o tempo todo, não tá simplesmente vivendo de uma forma aleatória, da qual a gente acorda, faz enfim, entra naquele ciclo de só sobreviver. A gente deixa de viver, a gente sobrevive. Então, esse dia a dia, ele tem que ser intenso, ele tem que ser cobrando, ele tem que ser em cima, ele tem que estar, a autoliderança tem que estar acontecendo, dia após dia, dia após dia. O resultado só vai vir assim, tá ok? Então agora a gente passa essa autoliderança e a gente vem a falar sobre os 7 pilares da autoliderança. São 7 pilares que fazem a base e que faz com que tudo tome sentido. E quando a gente conseguir ter noção do que são esses pilares, a gente vai também ter a possibilidade de uma identificação de uma atitude diferente, tá? Então vamos lá, vamos bater logo esses 7 pilares para que a gente tenha uma ampliação de visão sobre o que eles são, tá? Primeiro, autoconhecimento, percepção de si mesmo. Já falamos sobre isso no início da nossa aula. Tenho certeza que todo mundo já teve a condição necessária de saber como chegar lá, como realizar o autoconhecimento, como fazer essa autoidentificação, tá? Segundo ponto, autoconsciência é o que? Expansão do conhecimento de si mesmo e o que deve mudar. A partir do momento que eu me conheço, que sei quem eu sou, eu tenho consciência de onde está a necessidade de mudança. E essa consciência é responsabilidade também, tá? Autoconsciência, é necessário saber que você, a partir do momento que tem o conhecimento do que está errado, do que precisa mudar, do que precisa ser feito, você precisa atuar, tá? Isso é consciência. Autorresponsabilidade, logo em seguida da autoconsciência, tá? Que é você é responsável pelos seus resultados. Já comentamos sobre isso anteriormente também. Não existe o vitimismo, não existe botar a culpa em qualquer fator externo a não ser você mesmo, tá? Você é responsável pelos seus resultados, você é responsável por estar vivendo exatamente o que vive hoje. Então os resultados na sua vida, o que você tem, com quem você convive, o que você faz, tudo o que gira em sua volta é sua responsabilidade. E a mudança depende da sua atitude, independente do que seja, tá? Assuma essa visão de responsabilidade consigo mesmo e assuma a responsabilidade sobre seus resultados. Tá? Quando você tiver a consciência disso, a vontade de mudar vai ser uma explosão dentro de vocês, tá? Autodeterminação ou autodesenvolvimento. Desejo de evoluir e prosperar. Então, percebam como é grande e é forte esse quarto item, esse quarto pilar, autodeterminação e autodesenvolvimento. Então esse desejo ele tem que vir de dentro, ele tem que saltar para fora, ele tá ali, ele está dentro de você. Agora, tirar, isso é responsabilidade de cada um, tá? Esse desejo, essa vontade de crescer, desenvolver, de aprender, de conquistar, de buscar, ela é individual. E ela tem que saltar para fora, ela tem que vir. Isso você vai vir quando você perceber onde está errando, o que não está fazendo
e assumindo a responsabilidade sobre os seus resultados. Então essa vontade ela tem que vir, mas tem que saltar de dentro de vocês, tá ok? Pensem nisso e façam acontecer, tá? Quinto, autocontrole. O que é isso? Equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é muito importante na figura de qualquer pessoa. O equilíbrio emocional, ele vai te manter centrado no eixo. Ele vai te manter no caminho correto sempre. Uma pessoa que não consegue ter o equilíbrio emocional, que ela estoura, que ela tem picos de raiva, picos de estresse, picos que ela sai muito de si, muitas vezes as atitudes dela são completamente embasadas na emoção. E o resultado, na maioria das vezes, é negativo. Quando a gente tem resultado baseado só na emoção, a gente faz com que muitas vezes tenhamos retrabalho. A gente precisa corrigir atitudes erradas, a gente precisa muitas vezes pedir desculpas para determinadas pessoas porque agimos de impulso, a gente precisa refazer situações, trabalhos, enfim. Não ter um determinado equilíbrio emocional faz com que atuamos de forma errada, de forma exagerada, e isso é extremamente negativo, tá? Então tentem, observem, verifiquem quais são os pontos dentro de você, e isso vem lá dentro do autoconhecimento também. Quais são os momentos em que você estoura? Quais são as situações que fazem com que você fuja do seu centro, do seu equilíbrio? E tente fazer essa correção, tente ter esse cuidado consigo mesmo. Porque identificando quais são esses momentos, vocês conseguem cuidar disso, vocês conseguem perceber e agir de forma um pouquinho diferenciada. É uma construção, não vai também ter resultados do dia para a noite. Vocês vão ter que, devagarinho, ir transformando, modificando, percebendo e lapidando, moldando, fazendo com que isso se transforme em algo natural, com que vocês enfrentem a situação do dia a dia, de estresse, de problema, do calor da hora, sempre de maneira mais tranquila. O ponto essencial aqui é o quê? É conseguir pensar e não agir na emoção, no estouro. É conseguir pensar qual a melhor maneira de agir naquele momento, tá? Coloca isso dentro de vocês e eu tenho certeza absoluta que dá resultado, tá? Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu também já tive esse tipo de dificuldade. E quando a gente consegue identificar quais são os nossos pontos de perda, de equilíbrio emocional, a gente consegue se autopoliciar, a gente consegue cuidar, a gente consegue perceber. No momento que está acontecendo, a gente percebe, opa, talvez eu possa dar uma seguradinha. Bota a cabeça para funcionar nesse momento, se precisar, respira, dá uma volta, sai daquele ambiente ali no momento, dá uma girada, faz oxigenar a cabeça, bota lá para pensar de forma eficiente e eficaz, tá? Muito vai se transformar. Autodesafio, quebra de velhos conceitos, é sair da zona de conforto. Isso aqui é terrivelmente difícil, sair da zona de conforto. Muitos líderes já encontraram um platô, um ponto de equilíbrio. Eles já estabeleceram uma situação em que tá bom assim. Já tem uma equipe respondendo mais ou menos, os meus resultados eu consigo bater mais ou menos, eu consigo não estou me estressando tanto assim, dá para levar. Você nunca vai ter um resultado exponencial, você nunca vai ter um resultado magnífico, você não vai transformar a sua vida, você não vai conquistar o reconhecimento e melhores possibilidades de remuneração se ficar sempre no mais ou menos, se ficar sempre naquele morninho, naquela situação. Você quer resultados, tem que bater de frente, tem que achar incômodo, tem que estar com muito sangue nos olhos para conquistar algo diferente, para ser diferente, para conquistar algo novo, para ter novas possibilidades, para conquistar uma vida que vale a pena viver. Então isso está muito em sair dessa zona de conforto, em saber que aquilo ali não é bom estar ali, essa visão de estar mais ou menos assim e dá para levar, não é bom. Isso não vai te trazer um futuro diferenciado, isso não vai te proporcionar uma vida diferenciada. Daqui a 10 anos você vai estar no mais ou menos. Pior, você vai estar estressado, vai estar frustrado, vai estar querendo identificar em que parte da sua vida você errou.
que parte da sua vida você deixou isso acontecer, lá daqui a 10 anos. E isso foi uma construção que foi indo, você arrastando, você foi deixando, tá bom no mais ou menos, tá bom no mais ou menos, virou rotina, virou, a sua vida virou isso. Mas lá na frente, quando a vida vier e cobrar algo de você, você vai tentar achar justificativa. Então, sai da zona de conforto, sai do mais ou menos, busca o excepcional a cada dia, construa visões, construa metas lá para frente, tenha planos, tenha propósitos definidos. Isso vai ser o diferencial. Isso vai fazer com que você consiga alcançar níveis inimagináveis, tá? Então, para de achar que tá bom. Nunca tá bom, nunca. Sempre dá para melhorar, sempre dá mais, sempre dá para conquistar mais, sempre dá para crescer mais, sempre dá mais, sempre dá mais. E é esse espírito que tem que ter dentro de cada um de vocês, tá? Segue, que eu tenho certeza absoluta, falando de novo para vocês, vai dar certo, tá? Constrói isso dentro da cabeça de vocês. Automotivação. Encontrar em si mesmo motivos para alcançar os objetivos. A automotivação é importante. O papel do líder muitas vezes ele é solitário. A gente não tem ninguém que chega toda hora e diz: ah, bom trabalho, você está fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, você está atuando de forma muito boa. Muitas vezes, dependendo dos nossos chefes, eles são meio que omissos nessa situação. Todo mundo já passou por isso. Muitas vezes os chefes acham que a gente está fazendo apenas o que é da nossa responsabilidade, o que está dentro do nosso campo de atuação, que a gente está fazendo aquilo ali porque a gente está sendo pago para aquilo. E a gente acaba não tendo ninguém que chega e dá um apoio e diga: excelente trabalho, o resultado está muito bom. Então essa automotivação a gente tem que construir em nós mesmos através do quê? Através dos nossos resultados. Quando a gente tiver alcançado alguma coisa, quando a gente tiver fazendo com que a nossa equipe esteja rendendo dentro daquilo que a gente espera, a gente tem que acreditar naquilo como um resultado positivo e a gente tem que transformar isso em automotivação. E se a gente não está alcançando o resultado, tem que botar esforço, tem que botar energia, botar cuidado, botar interesse para que a gente comece a alcançar. E isso a gente tem que botar todos os dias. Transformar situações corriqueiras e resultados que às vezes quando são pequenos em motivação, porque senão a gente cansa, a gente perde a vontade muitas vezes de atuar, porque a gente não tem essa motivação externa ocorrendo, a gente não tem esse ponto, a gente não tem esse braço que nos empurra. Então a automotivação ela é um dos pilares essenciais dentro da autoliderança, que o líder que se lidera, ele encontra possibilidades, ele encontra razões, ele encontra novos objetivos, ele encontra meios para resolver tudo que é tipo de problema, tá ok? Então assim a gente encerra a aula de hoje. Ela foi com certeza assim, com bastante conteúdo, bastante informação, mas eu acho que cada um pode crescer e melhorar e transformar a si mesmo com um pouquinho que está aqui. Com essas informações, elas parecem simples, são realmente, mas a gente não para pensar nelas. A gente às vezes está tão envolvido, tão junto da situação que a gente não consegue perceber o óbvio, o básico. Tá? Então, analisem, percebam, esse é o ponto inicial da mudança, é autoconhecimento e a autoliderança. Não existe mudança se vocês não começarem a transformar, atuar e colocar isso dentro da vida de vocês, tá? Fórmula mágica não existe. Se aparecer alguém dizendo que vai ser fácil, mágico, resultados, tá? Não existe, isso é mentira, isso é papo, isso é historinha que estão contando para te convencer alguma coisa. O resultado ele vai vir através do interesse, da dedicação, do trabalho, do envolvimento, vai cobrar o preço necessário para isso, mas é isso que precisa ser feito, tá? Então busque o autoconhecimento, se entender, conhecer, saber quem vocês são e transformem a vida de vocês através da autoliderança, tá? Na aula de amanhã, no prosseguimento da nossa jornada, a gente vai falar sobre a arte da comunicação. O quanto isso faz a diferença na figura do líder. Porque eu vou deixar só um ponto básico. Tudo comunica. Se a gente for tentar entender a comunicação só pela oratória, pela forma com que eu falo, com que eu me comunico, isso é muito raso, é muito pouco. Não é só isso.
A comunicação envolve tudo, é a percepção de postura, é a forma de vestir, é a forma como eu converso com as outras pessoas, é a entonação de voz, é a forma de dar um feedback, tudo comunica. Tudo aquilo que é possível a gente tirar conclusões em uma pessoa, é só parar para analisar ela. Até um olhar comunica. Então tudo isso é muito importante na figura do líder. Como vocês estão comunicando. E é isso que a gente vai falar na aula de amanhã, ok? Eu espero que a aula de hoje tenha feito sentido para vocês, que tenha valido a pena, que esse conteúdo possa fazer um diferencial na vida de vocês. Agora eu tenho a certeza que só vai fazer se vocês colocarem isso em prática. Se não colocar, realmente, tudo continua do mesmo jeito, tá ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e nos falamos amanhã.